Dogmas católico. O que é e o que são. Ontem nós vimos alguns dogmas da Igreja Católica em nossa formação. Hoje, meu irmão, ainda quero falar um pouco nessa segunda parte sobre esses dogmas. Como nós ouvimos ontem, o termo dogma deriva do grego dogma e significa uma afirmação ou uma crença doutrinária considerada verdadeira, inquestionável. Os dogmas são importantes para a Igreja Católica, pois fornece uma base sólida para a crença e a prática da fé, garantindo a unidade e a coesão entre os fiéis. E além disso, eles são considerados como verdades reveladas por Deus e, portanto, devem ser respeitados e seguidos por todos os católicos. Então, assim, nós iremos ver a segunda parte sobre os dogmas. E nós iremos ver sobre os dogmas o Papa e a Igreja. Esses dogmas definem a autoridade e o papel do Papa como líder espiritual e a autoridade e a unidade da Igreja como um todo. O papado, o dogma do papado declara que o Papa é o sucessor de São Pedro, o primeiro Papa escolhido por Jesus Cristo. O Papa é considerado o vigário de Cristo na terra e tem autoridade suprema sobre a Igreja Católica. Essa autoridade é conhecida como primado, jurisdição, o que significa que o Papa tem a última palavra em questão de fé e moral. A infalibilidade papal. O dogma da infalibilidade papal afirma que o Papa é infalível em questões de fé e moral quando fala da ex-cátedra, ou seja, quando ensina como líder supremo da Igreja. Isso significa que as declarações do Papa em questões de fé e moral são consideradas infalíveis e devem ser aceitas pela Igreja Católica. A unidade da Igreja. O dogma da unidade da Igreja declara que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja fundada por Jesus Cristo e que todos os fiéis devem estar em comunhão com ela. Isso significa que a Igreja Católica é vista como a única fonte de salvação, que todos os seus ensinamentos devem ser seguidos pelos fiéis. O magistério da Igreja. O dogma do magistério da Igreja afirma que a Igreja Católica tem o poder e a autoridade de ensinar e interpretar corretamente a palavra de Deus. Isso significa que a responsabilidade do Papa e dos bispos ensinar e guiar os fiéis na compreensão da fé católica. A sucessão apostólica. O dogma da sucessão apostólica afirma que os bispos são sucessores dos apóstolos
que foram escolhidos por Jesus Cristo para liderar a Igreja. Isso significa que a autoridade e a tradição da Igreja são passadas de geração em geração, garantindo a continuidade da verdade e da unidade na fé católica. Veremos agora dogmas sobre os 7 sacramentos. Os sacramentos são fundamentais na fé católica e são considerados sinais visíveis da graça divina. São 7 os sacramentos da Igreja Católica: o batismo, a Eucaristia, a confirmação, a penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Cada um destes sacramentos possui um dogma específico que o fundamenta e explica a sua importância na vida espiritual dos fiéis católicos. O primeiro dogma sobre os sacramentos é da eficácia. A Igreja Católica ensina que os sacramentos são eficazes por si mesmos, independentemente da santidade do ministro ou quem administra. Isto significa que mesmo que o sacerdote ou bispo que administra o sacramento não seja santo, a graça divina será derramada sobre aquele que recebe com fé. Este dogma é baseado na própria ação de Jesus Cristo, que instituiu os sacramentos e prometeu estar presente neles através do Espírito Santo. Outro dogma importante é o da necessidade dos sacramentos para a salvação. A Igreja Católica acredita que os sacramentos são meios necessários para alcançar a salvação e a vida eterna. Isso significa que para os fiéis católicos é essencial receber os sacramentos regularmente e com fé para alcançar a vida eterna. Este dogma está fundamentado no ensinamento de Jesus Cristo e na tradição da Igreja, que entende os sacramentos como os canais de graça divina. Além disso, a Igreja Católica também ensina que os sacramentos são sinais eficazes da graça que eles conferem. Isso significa que os sacramentos não são apenas símbolos, mas verdadeiros canais de graça divina que transformam aqueles que os recebem. Este dogma é baseado na crença de que o próprio Jesus Cristo é o principal autor em cada sacramento, concedendo a sua graça aos fiéis através desses sinais visíveis. Outro dogma importante é a transubstanciação na Eucaristia. A Igreja Católica acredita durante a celebração da Eucaristia, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, enquanto a aparência do pão e do vinho permanece a mesma. Este dogma é baseado nas palavras de Jesus durante a última ceia e na tradição da Igreja. A Igreja Católica também ensina sobre a importância da preparação e disposição interior dos fiéis para receber os sacramentos.
Os fiéis devem estar em estado de graça e ter uma fé viva para os sacramentos, para que os sacramentos, meus irmãos, produzam o efeito desejado em suas vidas. Este dogma enfatiza a importância da participação ativa e consciente dos fiéis nos sacramentos, ao invés de mera observância externa. Em resumo, os dogmas sobre os sacramentos são: o batismo é como um presente especial de Jesus. Quando as pessoas acreditam nele, são mergulhadas na água e abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A confirmação, o dogma da confirmação. Na confirmação, as pessoas recebem a força do Espírito Santo para serem corajosas em sua fé em Jesus. O dogma da confissão. Quando cometemos erros, podemos confessar nossos pecados a um sacerdote para que Deus nos perdoe. É como fazer as pazes com Deus. O dogma da Eucaristia. Na Eucaristia nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, fonte de vida eterna. Unção dos enfermos. Quando alguém está doente, um padre reza e abençoa para ajudar a pessoa a sentir melhor. Ordem sacramental. Os padres e os bispos são pessoas especiais, escolhidas por Deus para cuidar da igreja e ajudar os outros. O matrimônio. O casamento é um presente de Deus. Ele quer que as pessoas se casem e sejam boas umas para com as outras. Iremos ver agora dogmas sobre as últimas coisas. Através dos dogmas sobre as últimas coisas, também conhecido como os nocivos, novíssimos, a Igreja explica e orienta os fiéis sobre o que acontecerá nos fins dos tempos e como deve se preparar para essa etapa final da vida. Os dogmas sobre as últimas coisas são baseados na Escritura e na tradição oral da Igreja e são fundamentais para a compreensão da fé católica sobre a vida após a morte. Esses dogmas incluem a ressurreição dos mortos, o juízo final, o céu, o inferno e o purgatório. O primeiro dogma sobre as últimas coisas é a ressurreição dos mortos. A Igreja acredita no fim dos tempos. Haverá uma ressurreição dos mortos, onde todas as pessoas irão levantar dos túmulos e se reunirão com seus corpos para serem julgadas por Deus. Essa crença é baseada na ressurreição de Jesus Cristo, que é considerada uma promessa da ressurreição de todos os cristãos. O juízo final é outro dogma importante sobre as últimas coisas. A Igreja ensina que após a ressurreição dos mortos, haverá um julgamento de todos os seres humanos por Deus. Nesse julgamento, cada pessoa será avaliada de acordo com suas ações e receberá sua recompensa ou punição eterna.
Esse dogma é baseado nas palavras de Jesus, que disse que cada um receberá de acordo com as suas obras. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A crença na existência do céu, inferno e purgatório também faz parte dos dogmas sobre as últimas coisas. O céu é o descrito como lugar de felicidade eterna, onde os justos e os santos estarão na presença de Deus. O inferno, por outro lado, é considerado um lugar de sofrimento eterno para aqueles que rejeitaram a Deus e os ensinamentos. Já o purgatório é um lugar de purificação para as almas que morreram em estado de graça, mas que ainda precisa purificar seus pecados antes de entrar no céu. Então, assim, em resumo, estes são os dogmas sobre as últimas coisas. A morte e o pecado. Quando as pessoas fazem coisas erradas isso pode levar à morte. O pecado é como um erro que pode nos afastar de Deus. O céu, paraíso. Quando pessoas são boas e amigas de Deus, depois de morrer, elas vão para um lugar muito especial e feliz chamado céu. O inferno. Se as pessoas escolherem ficar longe de Deus e fazer coisas ruins, podem acabar em um lugar triste e sozinho chamado inferno ou purgatório. Algumas pessoas que fizeram coisas não tão ruins precisam de um tempo de limpeza antes de irem para o céu, isto é, o purgatório. O fim do mundo e a volta de Jesus. Um dia Jesus voltará. Ele vai nos julgar e mostrar quem foi bom e quem não foi. A ressurreição dos mortos. Jesus promete que as pessoas que acreditam nele e seguem seus ensinamentos vão voltar à vida depois da morte. Depois que morrer, o juízo universal. Quando Jesus voltar, ele julgará todas as pessoas e decidirá o que acontecerá com elas. Então, assim, meus irmãos, terminamos esta série dos dogmas da Igreja Católica. E assim vamos concluir. Então, assim, em resumo, os dogmas da Igreja Católica são os princípios fundamentais e incontestáveis da fé cristã. Eles são estabelecidos através da Sagrada Escritura, da tradição oral e do magistério da Igreja, e são essenciais para a doutrina e a prática da fé católica. Então, assim, meus queridos, meus irmãos, terminamos essa série com essas duas partes sobre os dogmas. Espero que esta formação possa te ajudar a fortalecer a sua fé em Jesus Cristo e na Igreja a quem você faz parte, a Igreja Católica, a Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe e nos guarde e nos mostre a sua face, e que Ele possa se compadecer de cada um de nós
e que Ele possa nos permanecer na fé católica, apostólica, romana. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.